Olá pessoal, essa é uma aula sobre banco de dados e nesse vídeo eu basicamente vou abrir o Postgres e vou criar um banco de dados de exemplo. E no meio desse exemplo eu vou tratar esses conceitos que estão aqui. Então basicamente tem Data Definition Language, que é a parte do SQL para criar tabelas, Data Manipulation, que é a manipulação de dados, ou seja, Insert para inserir os dados, Delete para apagar os dados e Update para alterar o valor dos dados na tabela. E tudo isso eu vou fazer num exemplo que tem relacionamento 1 para n e n para n. Bom, vou tomar como exemplo um cadastro de filmes. Então você tem um site, e esse site tem um banco de dados onde você cadastra os filmes, os diretores, os atores que atuam nesses filmes. Então eu vou usar isso aí como exemplo. Eu já quero cadastrar 2 filmes no meu banco de dados que eu vou fazer com vocês agora. Então eu quero cadastrar o filme Indiana Jones e também o filme Star Wars Episódio 4. O Indiana Jones ele é dirigido pelo Steven Spielberg e eu vou cadastrar 2 atores. Vou cadastrar o Harrison Ford e o Sean Connery. E no caso do Star Wars, ele é dirigido pelo George Lucas, eu vou cadastrar 2 atores também, a Carrie Fisher e também o Harrison Ford, que atuou no Indiana Jones. Então, naturalmente, no meu banco de dados, que está bem estruturado, eu não vou cadastrar 2 vezes o ator. Eu vou cadastrar o ator uma única vez e vou ligar ele a 2 filmes. Então vamos ver como é que vai ficar esse banco de dados. Bom, começando pelo diagrama entidade e relacionamento, que é um desenho básico de como é que eu vou estruturar o banco de dados. Então eu tenho basicamente 3 entidades. Eu tenho uma entidade que é o filme ele tem diretor e o filme também tem ator. E aqui estão os relacionamentos, como é que essas entidades se relacionam. Então o filme, no meu banco de dados pelo menos, eu disse que ele tem um único diretor. E o diretor pode estar ligado a vários filmes, porque o diretor pode dirigir muitos filmes. Então isso aqui é um exemplo de um relacionamento entre 2 entidades e a cardinalidade é de 1 para n. Ou seja, filme está ligado a um diretor e o diretor tem n, muitos filmes. E aqui tem um relacionamento n para n, que eu disse que eu ia trabalhar com esses 2 tipos de relacionamentos. Nesse caso aqui, o filme ele tem muitos atores e o ator pode trabalhar em muitos filmes, como é o caso do Harrison Ford no exemplo que eu vou tratar aqui agora. Tá? E essas bolinhas aqui são os atributos. Então o diretor tem nome, sexo e vai ter um ID aqui também que eu vou colocar, mas não precisa aparecer no there. O filme tem título e o ator também tem nome e sexo. Tá? Vamos ver como é que vai ficar esse banco de dados na hora de criar ele nas tabelas no banco de dados agora. Então aqui está o diagrama. E como é que eu resolvi isso aqui? Como é que eu criei essas tabelas? Deixa eu sumir com a minha cara aqui agora. Ó, eu tenho diretor. Então eu criei uma tabela diretor, que tem lá um ID, que eu coloquei serial. Então ele vai gerar um código serial para esse diretor. Diretor 1, 2, 3, assim por diante. Eu tenho também o ator. Está aqui, nome, sexo do ator. Essa tabela aqui. No caso do filme, eu criei o filme com um ID, título. E para resolver o relacionamento 1 para n, eu coloquei o ID do diretor. Então sempre que eu cadastrar um filme, eu vou ter que dizer qual que é o ID do diretor desse filme. Já o relacionamento n para n, eu tive que necessariamente criar uma tabela de relacionamento. Então sempre que tiver um relacionamento n para n, tem que criar uma tabela de relacionamento que liga um filme a um ator. E aqui tem as chaves estrangeiras. Então vou executar isso aqui no Postgres agora para a gente ver funcionando. Bom, aqui eu estou conectado no Postgres, eu já coloquei todo o código-fonte no meu exemplo aqui. Esse código-fonte eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Para facilitar, eu coloquei uns drop table aqui, que eu executo eles. Então, sempre que eu fizer alguma alteração no banco de dados, eu venho aqui e apago as tabelas e crio as tabelas de novo, tá? Aí eu vou criar aqui, começando pelo diretor. Vai dar certo se eu começar por outra tabela? Por exemplo, se eu começar pelo filme, vamos supor que eu queira criar esse banco de dados da mesma forma que está lá no meu exemplo aqui nos slides. Eu vou começar pelo filme. Se eu selecionar aqui o filme e executar, ele vai dar erro. Ele vai falar que a tabela diretor não existe. Então eu estou tentando criar um filme e falando que o filme está ligado a um diretor, mas eu nem criei a tabela diretor ainda. Então, especialmente quando tem chave estrangeira, faz diferença o sentido que você vai criar as tabelas. Então nesse caso aqui eu vou começar criando as tabelas que não tem chave estrangeira com nenhuma outra. Então eu vou criar aqui primeiro o diretor, criei uma tabela, executou com sucesso.
Vou criar agora o ator, seleciono aqui e clico em executar. Criou o ator com sucesso também. Vou criar filme. Criou a tabela filme. E a tabela de relacionamento entre filme e ator. Vamos fazer uma consulta nessas tabelas agora para ver se elas estão aqui mesmo. Então deixa eu mostrar todos os registros. Select asterisco from ator. Ele mostra aqui para mim que foi criada uma tabela ator, um ID, nome e sexo. Por enquanto está vazia porque eu não inseri nada. Eu posso listar aqui diretor. E ele, a mesma coisa, mostra a tabela vazia e todas as outras estão lá cadastradas já então. Agora vamos começar a inserir os dados. A parte de inserção de dados já é Manipulation, Data Manipulation Language, começando pelo Insert. Então aqui eu vou inserir o filme do Indiana Jones. Eu faço um Insert into na tabela diretor primeiro, porque o filme ele está ligado ao diretor, então eu primeiro preciso criar o diretor, para depois poder criar o filme. Então eu faço um insert na tabela diretor, eu vou informar o nome e o sexo, e falo que é o Steven Spielberg, sexo masculino. Depois eu crio outros dois atores, crio o ator Harrison Ford e também o ator Sean Connery. E só então eu posso fazer um insert no filme Indiana Jones. E eu vou passar como ID do diretor o número 1, que é o ID que foi gerado para o primeiro diretor que eu cadastrei. Então vamos executar isso aqui na prática e vamos ver se vai funcionar. Aqui então eu vou começar executando um insert no diretor, vou fazer um insert na tabela diretor e vou passar como valor Steven Spielberg. Ele executou com sucesso. Vamos confirmar? Select todos os campos from diretor. Seleciono só essa linha, executo e ele mostra que foi criado aqui no banco de dados Steven Spielberg. E como eu defini o ID como serial, então ele já gera em sequência para mim. Então ele já gerou o número 1, que é o primeiro diretor que eu cadastrei no banco de dados. Agora eu vou cadastrar mais dois atores. Eu vou selecionar os dois aqui, ó, os dois inserts. Um para o Harrison Ford e outro para o Sean Connery. Executo. E agora eu vou fazer um select na tabela ator. Select asterisco from ator. Veja que foram cadastrados dois atores de sexo masculino, um Harrison Ford e outro Sean Connery. E o número funcionou, o serial aqui. O primeiro foi gerado o número 1, o segundo o número 2, os próximos serão 3, 4 e assim por diante. E agora eu vou cadastrar o filme Indiana Jones. E o ID do diretor eu vou passar 1, que é o ID que foi gerado para o Steven Spielberg. Então eu executo esse comando. E agora se eu listar, select asterisco from filme, foi gerado o filme 1. Foi gerado o filme 1, que é o Indiana Jones. E o ID dele é o 1. Quem que é o diretor 1? Select asterisco from diretor. O diretor 1 que está ligado aqui ao Indiana Jones é justamente lá na tabela diretor o Steven Spielberg. Então o nosso filme Indiana Jones já foi cadastrado, já tem o diretor dele e já tem os dois atores cadastrados no banco de dados, mas os atores ainda não foram ligados ao filme, que é essa parte aqui, ó. Agora eu vou fazer um insert no relacionamento entre filme e ator, que é justamente essa tabela de relacionamento aqui, ó. Então, para cada ator que existe no filme, eu vou fazer um insert na tabela de relacionamento. Então aqui eu tenho dois inserts na tabela filme e ator. O ID filme é 1 nos dois casos, porque no meu caso o filme 1 é o filme Indiana Jones. E primeiro eu vou ligar o ator 1 a esse filme e depois o ator 2. Quem são os atores 1 e 2? Select asterisco from ator. Os atores 1 e 2 são Harrison Ford e Sean Connery. Então eu estou ligando Sean Connery ao filme Indiana Jones e estou ligando o Harrison Ford também ao filme Indiana Jones. Então eu vou executar esse insert aqui. E agora quando eu fizer uma consulta na tabela filme ator, que é a tabela de relacionamento entre filme e ator,
eu vejo que o filme ID Filme 1, que é o Indiana Jones, aparece duas vezes. Uma ligada ao ator 1, que é o Harrison Ford, e a outra vez o filme está ligado ao ator 2, que é o Sean Connery. Então eu já liguei esses dois atores ao filme que eu acabei de cadastrar. Então o meu cadastro do filme, do seu diretor e de todos os atores que estão ligados a ele está completo para o caso do Indiana Jones. Vamos agora para o Star Wars. No caso do Star Wars, eu começo aqui fazendo o cadastro do novo diretor, que no caso é o George Lucas. Ele vai ser cadastrado com ID 2. Eu vou cadastrar a Carrie Fisher. Não vou precisar cadastrar o Harrison Ford, porque o Harrison Ford já foi cadastrado anteriormente. E depois basta eu ligar esses dois atores ao meu filme que eu acabei de cadastrar. Então eu cadastro aqui o Star Wars, que vai estar ligado ao diretor 2. E depois os próximos dois atores eu vou ligar ao filme 2. No caso, o Harrison Ford, que era o ID 1, vai estar ligado ao filme 2. E a Carrie Fisher, que agora é atriz de código 3, vai estar ligada também ao filme de código 2. Vamos ver isso na prática. Bom, então, por enquanto, a minha tabela diretor tem só um diretor. Se eu consultar lá, Select Asterisk from Diretor, selecionar essa parte aqui e executar, ele mostra que só tem um diretor, que é o Steven Spielberg. Eu vou cadastrar agora o George Lucas. Executo esse comando e quando eu faço um Select de novo, o George Lucas aparece com um ID 2. Agora eu vou cadastrar os atores. No caso, o Harrison Ford já foi cadastrado. Eu posso até confirmar aqui, Select Asterisk from Ator. Seleciono isso aqui. O Harrison Ford já está aqui com ID 1. Agora então eu vou executar esse insert aqui, para cadastrar a Carrie Fisher. Executou com sucesso. Agora se eu executar de novo essa consulta na tabela ator, mostra aqui que a Carrie Fisher foi cadastrada com ID 3. Agora eu vou cadastrar o meu filme. Vou executar o Insert into Film, Star Wars Episódio 4. Ele está ligado ao diretor 2, que é o George Lucas, não ao Steven Spielberg. Executou com sucesso. Agora eu tenho dois filmes. Select Asterisk from Film. Tenho dois filmes. O filme 1 é Indiana Jones e o filme 2 é o Star Wars. No caso do filme 1, ele está ligado ao ID de diretor 1, que é o Steven Spielberg. E esse filme aqui está ligado ao ID de diretor 2, que é o George Lucas. E agora, para o filme 2, que é o Star Wars, ID de filme 2, eu vou cadastrar o ator 1 e o ator 3, que é justamente o Harrison Ford e a Carrie Fisher. Eu executo esses dois inserts então. E agora se eu consultar Select Asterisco from Filme Ator, que é a tabela de relacionamento entre filme e ator, eu vou ver que aparece 4 registros. Para o ID de filme 1, eu tenho o ator 1 e 2. E para o filme 2, eu tenho o ator 1 e 3. Então veja que o ator 1 aparece duas vezes, que é justamente o Harrison Ford. O Harrison Ford, que foi cadastrado com o ID 1, aparece para Indiana Jones e também para Star Wars. No caso do Sean Connery, que é o 2, é o segundo ator que eu cadastrei, ele aparece só para Indiana Jones. E a Carrie Fisher, que foi a terceira, que acabou gerando o ID 3 de ator, ela está ligada só ao filme 2, que é Star Wars. Agora vamos ver outra parte do Data Manipulation Language, que é manipulação de dados. Eu já fiz a parte de Insert, que eu cadastrei os dados. E se eu quisesse alterar, por exemplo, eu vou fazer um update no caso. Se eu quisesse alterar o nome do Steven Spielberg, eu esqueci de colocar Steven Alan Spielberg. Então eu teria que usar um comando de update. Não confundam com alter. Alter é para alterar a estrutura da tabela, remover uma coluna, alterar um tipo de dado. Porque eu não quero alterar a estrutura da tabela, eu quero alterar o dado. Então para atualizar o dado eu uso update. Então eu faria aqui um update na tabela diretor, que o Steven Spielberg está cadastrado lá como diretor, e eu coloco a palavra set. Aí eu falo a coluna que eu quero mudar e o novo valor. Então eu quero atualizar a tabela diretor. Eu quero configurar o nome para Steven Alan Spielberg. Se eu parar aqui, se eu executar aqui, esquecer de colocar o var,
todos os meus diretores vão passar a se chamar Steven Alan Spielberg. Não é isso que eu quero. Eu quero só o diretor que tem o ID 1, que é o Steven Spielberg. Então eu tenho que executar com o comando R para alterar o nome só na linha que eu quero. Tá? Vamos ver como que vai ficar esse comando então. Então aqui na tabela diretor, eu vou primeiro dar um select asterisco from diretor. Vamos ver como é que estão os dados nessa tabela. Aqui eu tenho dois diretores, eu tenho o Steven Spielberg e eu tenho o George Lucas. O Steven Spielberg é o diretor com ID 1, que é justamente aquele que eu quero alterar. Então aqui o meu comando de update vai atualizar a tabela diretor, o nome vai passar a ser Steven Alan Spielberg, mas somente onde o ID é igual a 1. Então quando eu executar isso aqui, ele fala que funciona com sucesso, e se eu mostrar os dados do diretor de novo, agora onde o ID é igual a 1, passou a ser Steven Alan Spielberg, ou seja, ele mudou esse conteúdo aqui. Se eu quisesse mudar mais coisas, por exemplo, vamos supor que eu fosse mudar o sexo para feminino, então eu poderia colocar aqui separado por vírgula. Sexo igual a F, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, a próxima vez que eu consultar lá no registro 1, ele mudou dois campos ao mesmo tempo, tanto o nome quanto a coluna sexo. E agora, por fim, no Data Manipulation Language, eu já mostrei como inserir os dados, insert, como alterar com update, e se eu quisesse apagar os dados, aí eu comando delete. Então vamos supor que eu fosse apagar do filme Indiana Jones todos os seus atores. Apague todos os atores do filme Indiana Jones. A princípio, pensando rápido, você poderia ir lá e fazer um delete na tabela ator. Não, não é isso. Você não vai apagar o ator do banco de dados. Aqui eu estou pedindo para apagar os atores desse filme. Se você apagar o Harrison Ford, você vai acabar apagando ator de outro filme, que no caso é Star Wars. Então aqui para eu desligar os atores dos filmes, de algum filme específico, eu teria que apagar a tabela de relacionamento. Então eu teria que apagar da relação entre filme e ator todos aqueles que estão ligados ao filme Indiana Jones, que é o filme de ID 1. Tá? Então lá na minha tabela de relacionamento, select, asterisco, from, filme, ator. Eu tenho aqui a ligação entre os filmes e atores. No caso do Indiana Jones, são todos aqueles que têm um ID filme igual a 1. Então se eu quiser apagar todos os atores do filme Indiana Jones, para que ele fique sem atores, é só eu apagar da tabela de relacionamento, onde o ID do filme é igual a 1. Então eu faria um delete from nome da tabela, filme, ator, mas eu não quero que apague tudo, eu quero que apague somente onde o ID do filme é igual a 1, que eu já sei que é o ID do Indiana Jones. Então se eu executar esse comando aqui, ele executa com sucesso, e a próxima vez que eu consultar essa tabela, ele mostra aqui que Indiana Jones não tem mais filme, agora é só o Star Wars que tem filme no meu banco de dados. Funcionou o meu comando de delete. Certo, gente? Então esse foi um exemplo na prática, bem rapidinho, usando Postgres, de como é que a gente pode criar tabelas com relacionamento 1 para N, N para N, e como é que funciona essa dinâmica de inserir os dados, de apagar os dados, ou então de atualizar algum valor nesse banco de dados com esses relacionamentos aí. Até mais, um abraço.